Ok, pessoal, a gente vai dar continuidade no nosso projeto e aí a gente vai criar as próximas duas telas, que é a tela para cadastro de aluno e edição de aluno. Então, bora lá. Para criar a próxima tela, você vai vir aqui, você vai clicar com o botão direito, New, e você vai procurar a opção Activity. Então, lá em Activity, você vai clicar em Empty Activity. Ele vai pedir um nome, eu vou colocar aqui como cadastro livro Activity. Aqui tem mais algumas configurações, a gente vai pedir para ele, vai deixar marcado aqui o Generate Layout File, ele vai criar o layout do nosso arquivo. E a gente vai deixar desmarcado o Launcher Activity, porque o Launcher é a configuração lá no manifest. Então, para dizer qual é o arquivo que é o principal, qual é o primeiro arquivo a abrir no aplicativo, né? Qual a primeira tela. E a gente vai deixar marcado aqui as outras opções do jeito que estão, não precisa mexer muito. Aqui é basicamente configurar o nome. Aí a gente vai manter esse padrão aqui de no final ter a palavra Activity. Feito isso, clique em Finish e já vai gerar o nosso próximo arquivo. E aí a gente vai montar o nosso layout. Ok, e já gerou aqui a nossa próxima tela. E aí a gente vai começar a criar o layout do nosso aplicativo. Então, para isso, a gente tem que lembrar o que a gente vai cadastrar no nosso livro. Ok? Vamos pegar aqui o slide que a gente viu do primeiro vídeo. Então tá aqui, ó. E vai ter um ID. O ID ele vai ficar transparente, a gente não vai enxergar isso. Então, para a gente, o que interessa é o ISBN, o título e a edição. Então, são esses três campos que a gente vai colocar aqui. Para isso, a gente vai clicar aqui em Text e a gente vai usar essa opção aqui, ó, Plain Text. Então, clica, arrasta para cá, vamos posicionar ele. Então, esse aqui é o primeiro. Vou incluir o segundo. E por fim o último. Então o plain text ele vai servir para você colocar campos de texto no na sua tela, no seu formulário. Por fim, eu vou precisar também de um botão. Então vou adicionar aqui um botão. Vou posicionar ele encostando aqui no último elemento do formulário. Feito isso, qual é o próximo passo? A gente vai nomear os IDs de cada campo desse. Então vamos lá. Quando você clicar aqui no primeiro, onde vai ser o ISBN, você vai perceber que aqui do lado ó, vai estar Edit Text. Quando você clicar no segundo, você vai perceber que vai estar lá no ID Edit Text 2, e assim sucessivamente. Então, é interessante a gente colocar um nome mais significativo do que Edit Text. Então, vamos trocar o nome aqui. Por exemplo, esse aqui vai ser o ISBN. Então, eu vou colocar aqui edit, form de formulário ISBN. Ele vai perguntar se eu quero fazer o update. Marca aqui para não perguntar de novo e diz que sim. Aqui, mesmo padrão.
vai ficar edit form, como é o título, título. E no último, mesmo padrão, edit form, e vai ficar aqui edição. Dá o enter, já foi. Por fim, o botão, né? Então o botão eu vou deixar aqui como btn form salvar. Então isso aqui é muito importante, fazer esse processo de nomear aqui os IDs, né, de colocar IDs que sejam mais fáceis de ser identificados. O segundo passo é a gente mudar aqui esse texto que está aparecendo como name. Então aqui eu quero colocar uma informação que a pessoa entenda o que é para ela fazer, ok? A gente usa nesses casos o campo hint. Então no campo hint a gente vai dizer o que é para a pessoa fazer, uma espécie de mensagem, e aí quando ela clicar no campo de texto, o que é que vai acontecer? Esse texto ele some e você vai poder digitar normalmente. Então, para a gente fazer isso, a gente vai clicar aqui nos três pontinhos, você vai clicar em add new resource e new string value. Você vai dar um nome para o recurso. Então aqui o nome eu vou colocar de texto underline ISBN. Ou poderia, como é o campo hint, vou chamar aqui de hint ISBN. E aqui informe o ISBN do livro. Não apareceu nada aqui, já era para ter aparecido. O que está acontecendo? Se a gente olhar aqui no campo text, tem a palavra name. Então a gente tem que apagar isso aqui e dar um enter. Já vai aparecer agora o nosso texto. A gente vai fazer o mesmo procedimento para os outros. Então vamos lá, mais uma vez, vamos selecionar aqui o formulário, aqui, o campo de formulário do título. Vamos clicar lá nos três pontinhos do hint, add new resource, new string value, e aí a gente vai colocar aqui hint título. E aqui informe o título do livro. A gente vai apagar lá o que está no text e a gente vai realizar o mesmo procedimento aqui para o campo de edição. Ok, hint edição sem acento e sem cedilha, ok? Dentro do resource value eu posso colocar acento, posso colocar cedilha, porque é o texto que vai aparecer na tela do aplicativo. Mas aqui no resource name eu não posso e não pode também ter espaço, ok? Resource value informe a edição do livro. E vamos pagar também o teste. O botão é um pouquinho diferente, a gente quer que apareça aqui a palavra salvar. Só que a gente não tem o campo hint nele, a gente não tem essa propriedade. A gente vai ter que mudar o text, é o mesmo procedimento. Clica lá nos três pontinhos, add resource, new string value, vamos chamar aqui de form underline salvar, e aqui vai ficar a palavra salvar.
Então, para onde que vai esse texto, né? Se a gente olhar aqui na pasta values, a gente tem um arquivo chamado de string.xml. Dando 2 cliques, a gente tem esses campos de texto que a gente acabou de configurar. Então, a melhor forma de fazer isso é dessa maneira. Ok, então a gente já criou a primeira tela, a gente vai criar a segunda, que é a tela de edição. A tela de edição, ela vai ter esse mesmo layout, então ela vai ser igual a essa aqui, praticamente. Qual é a diferença? É que vai aparecer o texto lá, edição de livro. Então essa vai ser basicamente a diferença. Vamos criar uma nova activity, new activity, empty activity. E como a gente estava usando cadastro, né? Livro activity, a gente vai chamar aqui de edição sem acento livro activity. Ele vai dizer assim, ó, você quer gerar o arquivo XML? A gente já tem um arquivo XML aqui pronto. Então a gente vai dizer que não, ó, não quero. A gente vai reutilizar um arquivo XML que já tem o nosso formulário. Vamos dar um finish. Então olha só, aqui a gente já tem o nosso arquivo no Java de edição. Ele já abriu aqui a nossa activity. E se a gente quiser fazer uma comparação, a gente pode abrir lá a tela de cadastro. Então, o que está de diferente entre um e outro? A gente tem aqui o método onCreate, que é um método que ele vai chamar os primeiros comportamentos quando você abre uma tela no Android. E ele está fazendo a herança aqui do método onCreate, da classe app_compete_activity. E ele está chamando o método setContentView. Se a gente olhar aqui, isso não está acontecendo. Ó. A gente não tem o setContentView. Então esse método setContentView, o que é que ele faz? Ele vai carregar o XML na tua tela. Isso mesmo. Então aqui eu preciso só passar o caminho do layout que eu quero que carregue quando abrir essa activity. E vai ser o r.layout.activity cadastro livro. Ok? Então essa vai ser a nossa tela. O que é que a gente pode fazer aqui? A gente pode colocar nesse layout, a gente pode colocar um campo de texto em cima para a gente saber quando é que está na tela de cadastro e quando a gente está numa tela de edição. Então, a gente vai colocar aqui na parte de cima um text view. Vamos colocar sempre um embaixo do outro. E aí, a gente vai chamar aqui de txt título form. A gente vai mudar o valor dele, mas a gente vai mudar no código. Então vou apagar isso aqui. Daria para fazer por aqui, né? Mas a gente vai mudar aqui no código. Então como é que eu faço para alterar o texto ali daquele campo que a gente acabou de colocar
a primeira coisa que a gente tem que fazer é acessar ele aqui via código. E como é que a gente vai fazer para ter esse acesso? A gente vai precisar criar uma variável para isso, criar um objeto, na verdade. Então, se a gente olhar aqui no nosso código, a gente pode clicar aqui no text e a gente consegue visualizar o código do nosso layout. E aquele último que a gente inseriu é esse text view. A gente coloca aqui no preview. Então, para cada view que a gente tem aqui nesse layout, existe uma classe específica. Então, para criar um objeto para o text view, a gente precisa declarar lá na tela de cadastro o seguinte. Vamos colocar aqui text view. Nome da classe. Eu vou chamar aqui de txt título formulário. E para recuperar o elemento lá aqui do XML, da Activity Cadastro Livre, a gente vai usar um método que é o findViewById. E vai procurar a view pelo ID. E aqui a gente vai colocar r.id.txt título form. Então, olha só, a gente conseguiu recuperar o elemento do XML e agora a gente consegue mudar, a gente consegue manipular esse XML através dessa variável. Lembrando que isso tem que ser escrito dentro do método onCreate. Então aqui a gente vai pegar nossa variável, nosso objeto do tipo TextView e vai dar aqui um setText. Então bastaria a gente colocar aqui o novo título. Por exemplo, esse aqui é o cadastro, né? Então eu vou colocar aqui cadastro de livro. E a mesma coisa eu vou fazer lá na outra tela da edição. Então, TextView, txt, formulário, na verdade, né? Deixa eu ver como eu coloquei lá, esqueci. Título formulário. Título formulário. Na verdade, esse nome não precisaria ser igual. Mesmo procedimento, findViewById r.id.txt título form. E aí a gente pode dar aqui chama o objeto, chama o método setText e aqui coloca o que deverá ser o título. Então, edição de livros. Pronto, já foi. Então, quando carregar esse aplicativo na memória, já vai ter esse efeito. O que seria interessante aqui também, a gente aumentar um pouquinho o tamanho dessa fonte. Deixa eu colocar aqui na guia de design. Então, a gente pode aumentar aqui o tamanho da fonte, ela está pequena, a gente quer um tamanho maior. Então, a gente vai procurar aqui, tem que clicar nela, obviamente. A gente vai procurar aqui o campo Text Size e está como 14sp. E a gente pode mudar aqui para um tamanho maior, por exemplo, 24sp. Então esse texto aqui já vai ficar um pouquinho maior. A gente já vai conseguir ter acesso a essa tela aqui de cadastro? Ainda não, porque quando a gente abrir o nosso aplicativo, quando a gente rodar ele vai abrir lá na tela e vai abrir nessa tela aqui, na listagem de livros. E a gente ainda não programou o comportamento para clicar aqui no botão e ele ir lá para a tela de cadastro. E também não programamos o comportamento para quando você clicar,
em um item da lista, ele ir lá para o formulário. Então vamos fazer isso. Onde é que a gente vai fazer esse procedimento? Aqui é a tela ActivityMain. Então eu vou para o arquivo mainActivity.java. Ok, eu vou precisar verificar antes disso quem é esse botão. Ó. Vou dar uma olhadinha aqui no XML dele. Vou clicar aqui no botão. Opa, não estou conseguindo. Mas está aqui, ó. Ele é esse cara. Ele é o Float Action Button. Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai criar um objeto do tipo Float Action Button. Vamos para Main Activity. A partir de agora, a gente vai declarar esses atributos como campos da classe. Então, a gente vai declarar antes tá aqui o float action button. A gente vai declarar antes do método onCreate e em seguida a gente vai instanciar ele lá dentro do método onCreate. Então aqui eu vou chamar ele de fab add livro. E aqui dentro do método onCreate eu vou pegar esse fab add livro e faço ele receber o find view by id e coloco o id desse botão. Olha só, ele está ainda com o nome de Float Action Button 2. Então eu vou voltar lá na minha Main Activity e vou alterar para ficar um ID melhor. Vou chamar aqui de Fab ID livro também. Foi. Aqui vai ficar Fab ID livro. Esses nomes são importantes para ter uma facilidade maior para você identificar esses elementos dentro da tela. Então agora eu já consigo fazer o clique de um botão. Para isso, a gente vai utilizar o método setOnClickListener. Então o que é que esse método ele faz? Ele fica verificando, ele fica observando quando for dado um clique nesse botão. Então no momento que der um clique, ele vai fazer uma ação. Para isso, a gente tem que declarar aqui ó, um new. Aqui a gente vai dar um Ctrl espaço. E essa é a primeira opção, ó, View on Click Listener. Por enquanto, o que a gente precisa saber é que o comportamento que a gente quer que aconteça, ele tem que estar aqui dentro desse método, do public void onClick. Então, quando a pessoa clicar, o que tem que acontecer é o que está aqui dentro, tá? Então, o que é que a gente quer que aconteça? A gente quer que ele vá para a próxima tela. Para isso, a gente precisa declarar a intenção. Olha, eu quero ir para a próxima tela. Então, para isso, você vai usar a classe intent. Declara aqui intent. Aqui poderia ser intent vai para... Opa, não pode ter espaço. Vai para formulário. Mas vocês vão perceber que muita gente vai colocar intent, tá? Com letra minúscula aqui do outro lado, porque é a variável. Desse lado aqui é a classe. Ele está dando erro, porque eu ainda não importei a classe. A gente pode dar um Ctrl, um Alt Enter. Tá aqui, Import Class. Pronto, ele vai parar de dar erro. E aqui ele vai receber new intent. Ok, eu preciso passar os parâmetros.
Então, o primeiro parâmetro é o contexto onde estou. Então, o contexto aqui, ó, é a classe MainActivity. Eu vou colocar ela, MainActivity.this. E eu tenho que colocar a classe para onde eu quero ir. Qual é a activity que eu quero ir? Então, nesse caso aqui, é o cadastro activity.class. Só isso vai fazer com que a gente vá para outra tela? Não, a gente precisa dar um Start Activity. E aqui a gente passa a nossa intent. Então, no momento que a pessoa clicar, vai ser criada aqui uma intent que vai dizer, olha, eu estou aqui na minha Activity e quero ir para o cadastro Activity. E depois ele diz, olha, starta, inicia a próxima Activity. Feito isso, ele já deve estar funcionando. Aqui basta a gente clicar no Apply Changes, clicou, vamos dar uma olhada aqui no nosso projeto. A gente precisa esperar e terminar de executar. Assim que terminar, a gente já vai clicar no botão e ver o que acontece. Ok, carregou aqui. Vou clicar no botão. Pronto, já carregou aqui. No próximo vídeo, a gente vai verificar como é que a gente vai fazer para pegar essa informação, transformar num objeto do tipo livro e em seguida a gente já vai criar o banco de dados e fazer a inserção dos dados desse formulário dentro do banco. Desde já agradeço e até o próximo vídeo.